Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, e hoje no Direito do Trabalho, o TST derrubou cláusula coletiva que cortava 70 minutos da jornada. E no penal, o ministro Toffoli autorizou nova busca na 13ª Vara Federal de Curitiba, em inquérito ligado à Lava Jato. No tributário, a pauta é tensão entre segurança jurídica e pragmatismo fiscal nas decisões sobre arrecadação. E em direitos humanos, a Justiça mandou incluir a JBS Aves na lista suja do trabalho escravo. E no direito civil, o STJ fixou em 4 anos o prazo para anular negócio jurídico praticado com dolo por procurador, contado da data do ato. E antes da gente ir para as nossas notícias, eu quero ler o comentário da Bela. Ela falou assim: bom dia, as cotas exclusivamente geográficas, a meu ver, devem sim ser consideradas inconstitucionais. Isso porque quando for aplicado benefício a determinado grupo, deve este ser considerado vulnerável, desigual perante a sociedade, não podendo, assim, ter base em um critério tão superficial e raso como mera posição geográfica. As cotas respeitam um critério rigoroso de equidade, o que não se verifica quando falamos sobre beneficiar pessoas apenas por terem cursado o ensino médio em determinado estado. Muito obrigada pela sua participação, Bela. Foi um comentário realmente muito enriquecedor. Estamos gostando de ver a participação de vocês com as perguntas que a gente está trazendo aqui, viu? Então, não deixe de comentar a pergunta da notícia de hoje. Café na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio. A gente já começa com o direito do trabalho. A 7ª turma do TST restabeleceu a condenação de uma mineradora ao pagamento de 1 hora e 10 minutos extras por dia a um eletricista, ao considerar inválida a cláusula de norma coletiva que excluía esse período da jornada. Para o tribunal, a supressão violava direito indisponível do trabalhador. No processo, ficou comprovado que ele gastava cerca de 40 minutos antes do ponto com troca de uniforme, colocação de EPIs, retirada de lanche e diálogo diário de segurança, e mais 30 minutos após o registro de saída, aguardando o transporte da empresa. Todo esse tempo era dedicado a atividades ligadas ao trabalho sem remuneração. A empresa alegou que a norma coletiva autorizava excluir esse tempo residual, tese acolhida pelo TRT3. No TST, porém, o relator ministro Cláudio Brandão afirmou que a negociação coletiva não pode restringir direitos essenciais ligados à jornada, saúde e segurança, e que o período de 1 hora e 10 configurava tempo efetivamente à disposição do empregador. A decisão unânime reforçou que minutos residuais significativos voltados a atividades obrigatórias, como preparo, uso de EPIs e espera por transporte fornecido pela empresa, devem integrar a jornada e ser pagos como horas extras. O julgamento serve de referência em disputas sobre cláusulas coletivas que tentam excluir períodos relevantes do tempo de trabalho. E a nossa pergunta para você no episódio de hoje é justamente sobre essa notícia. Minutos residuais significativos, como troca de uniforme, EPIs e espera por transporte da empresa, como a gente viu nesse caso, devem sempre ser remunerados como horas extras, mesmo com norma coletiva em sentido contrário? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora, Laísa, se você fosse advogada da área da saúde e se deparasse com vários processos, contratos abusivos e tudo relacionado a planos de saúde, será que você saberia por onde começar? Porque eu, pelo menos, não faria ideia. E é por isso que eu digo, o Manual de Direito da Saúde Suplementar, do advogado e professor Elton Fernandes, é o caminho certo para quem quer dominar esse assunto. Ele explica de forma totalmente prática as regras da ANS, como identificar reajustes abusivos e tudo o que realmente importa para atuar com segurança, seja você aí um iniciante ou já experiente na área. Só que tem um detalhe, os exemplares estão acabando, restam menos de 10 no estoque. Se você não quer perder a chance de se destacar no direito da saúde, clica no link que está na descrição desse episódio. Bora voltar para as nossas notícias com o direito penal. O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou nova busca e apreensão na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por processos da Lava Jato. A diligência integra o inquérito que apura denúncias do ex-deputado estadual Tony Garcia contra o ex-juiz federal Sérgio Moro e permite à Polícia Federal recolher documentos, mídias e outros materiais armazenados pela vara. Tony Garcia afirma que no caso
Banestado em 2004, foi orientado a fazer gravações clandestinas de autoridades, inclusive com foro privilegiado, como governadores e ministros de tribunais superiores. Em outubro, Toffoli já havia autorizado uma busca semelhante, diante da possibilidade de que arquivos da 13ª Vara ajudassem a esclarecer os fatos investigados. O contexto inclui relatório aprovado pelo CNJ em 2024, que apontou indícios de peculato, corrupção, prevaricação e desvio de recursos envolvendo magistrados e procuradores ligados à antiga Força-Tarefa, além de possíveis atuações coordenadas entre juízes e membros do MP. Esse material foi enviado à PGR e ao STF e hoje subsidia novas frentes de investigação. A decisão de Toffoli se apoia na necessidade de coletar elementos probatórios sob guarda da Justiça Federal, evitando extravio ou adulteração. A PF concentrou a operação em documentos, computadores e mídias, sem alvos pessoais, e a Justiça Federal do Paraná não comentou o andamento. O inquérito segue sob sigilo, sem conclusões definitivas até o momento. E vamos agora com o direito tributário. Um artigo do Jota chama atenção para a tensão atual no direito tributário. De um lado, a segurança jurídica, de outro, o pragmatismo fiscal. Decisões recentes, sobretudo do STF, ora protegem a previsibilidade das regras, ora modulam efeitos pensando no impacto arrecadatório do Estado. A segurança jurídica aqui é o contribuinte conseguir planejar a vida tributária com regras estáveis, interpretação clara e sem surpresas retroativas. A dogmática tradicional defende tipicidade fechada e retroatividade e proteção da confiança como base do sistema tributário. O texto destaca o avanço do pragmatismo fiscal em julgamentos que modulam efeitos ou revisam entendimentos consolidados para reduzir perdas aos cofres públicos. Isso acaba incorporando risco judicial ao planejamento tributário e multiplicando litígios para se proteger de futuras mudanças de jurisprudência. Os especialistas ouvidos falam em formalismo moderado, nem rigidez absoluta, nem flexibilização total, mas um ponto de equilíbrio entre responsabilidade fiscal e previsibilidade para o contribuinte, para que o sistema se adapte sem transformar a tributação em fonte permanente de incerteza. Bora falar de direitos humanos. A 11ª Vara do Trabalho de Brasília determinou que o Ministério do Trabalho inclua a JBS Aves na lista suja do trabalho escravo, restabelecendo a publicidade do caso e invalidando a intervenção administrativa que havia impedido o registro. A decisão se apoia em fiscalização de dezembro de 2024, que encontrou trabalhadores da coleta de frangos em condições degradantes. Jornadas de até 16 horas, falta de água potável, alimentação inadequada, alojamentos precários e descontos salariais irregulares, em granjas ligadas à cadeia direta da empresa. O ministro do Trabalho havia avocado o processo administrativo, alegando possível impacto econômico, mas a juíza entendeu que o ato violou o princípio da legalidade e a própria finalidade da lista suja, que é dar transparência, permitir controle social e coibir a exploração de trabalhadores vulneráveis. Com a conclusão, a JBS Aves fica sujeita aos efeitos do cadastro, como restrições bancárias, exigências adicionais de conformidade e impacto reputacional. E a decisão reforça o uso da lista suja, ao lado do artigo 149 do Código Penal e das normas de inspeção, como instrumentos de responsabilização por trabalho em condição análoga de escravo. Bora falar de direito civil. A terceira turma do STJ definiu que o prazo decadencial para anular negócio jurídico celebrado por procurador que age com dolo é de 4 anos, contados da data do ato. O caso envolveu a venda de um imóvel sem autorização da proprietária, realizada com base em procuração usada de forma fraudulenta. Depois da separação, a autora deu procuração para lavrar a escritura de meação. Em 2014, a procuradora teria repassado indevidamente os poderes ao ex-marido, que vendeu o imóvel para a própria procuradora por valor simbólico. 3 anos depois, a proprietária ajuizou a ação para anular o negócio. Houve divergência sobre o prazo. A primeira instância aplicou 4 anos a partir do ato. O TJPR falou em 2 anos,
contados do momento em que a autora soube da venda. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi destacou que o mandato é personalíssimo, exige confiança e que o ato doloso do procurador se enquadra no artigo 178, inciso 2 do Código Civil, que prevê prazo de 4 anos. O STJ fixou que o prazo começa na data do ato praticado com dolo, e não na ciência da vítima, reconhecendo como tempestiva a ação da proprietária. O precedente orienta casos de procuração e administração de patrimônio, ao definir com clareza o marco inicial do prazo decadencial para anular negócios celebrados por procuradores que extrapolam os poderes de forma fraudulenta. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente nessa quinta-feira. Antes de irmos para os agradecimentos dos comentários, pessoal, tá rolando a retrospectiva do Spotify, onde te mostra as músicas que você mais escutou e os podcasts também que você mais escutou. E Laísa, ficamos no top 1 de 2.200 pessoas. Olha só, mas que notícia boa, hein? Fico muito feliz em saber que a gente é o top 1 de tanta gente assim. E que ano que vem seja igual. E se você aí tem a Lolera como top 1 da sua retrospectiva, compartilha no story e marca a gente no @lo.lera. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. André Luiz, Josi Rodrigues, Bela, Diogo, César, Marcos, Guilherme, Felipe Calou, Renato Martoni e Bianca Martinez. Muito obrigado a vocês que estão sempre comentando aqui com a gente. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo, bom trabalho e até mais.